Olá, família do canal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o biólogo Igor Maquieira e você está aqui no meu canal Ciência e Meio Ambiente. Muito grato pela presença, participação e pela sua inscrição. Não se fala de outra coisa, né? A respeito desse lobo terrível que foi recriado, foi desextinção, né? Até esse termo foi obrigado, né? Ficou entalado assim, ó, né? Porque sabe, quebrando conceitos, uma coisa assim, muito. Não me desceu, entendeu? Eu acho que todo biólogo que se preze aí, tem uma boa formação acadêmica, é, não desceu em colocar que o lobo terrível foi recriado em 100%. E eu vou explicar aqui o porquê, tá? É, Vamos aqui primeiro, né? Então, isso daí, né, gente, é DNA, código genético. Eu vou tentar ser o mais simples possível, vocês vão entender. Esses lobos pré-históricos, inclusive, vem de uma série que particularmente eu não gosto, tá? Não gostei, né, nem dela, né, nem de Casa do Dragão, enfim. Mas remonta a tal do Game of Thrones, extintos há cerca de 10 mil anos, por aí, e foram trazidos de volta. Ou melhor, quase isso. Quando a gente fala de edição genética, e essa empresa é a mesma lá que recriou, vamos recriar o mamute lanoso, né? Daquele camundongo, né? Com características fenotípicas. O que são características fenotípicas? Né? Fenótipo é o que se vê, né? Por exemplo, vou tirar meu óculos aqui, porque vai prejudicar um pouco o meu astigmatismo para vocês entenderem. Né? A cor do cabelo, né? A cor dos olhos, né? A cor bom, enfim, para vocês entenderem aí. Não me alongando muito. Mas o que acontece aí? Né? Isso são edições que a startup científica, né, a Colossal Bioscience, né, que falou que ia recriar o Dodo, que vai recriar o mamute, não sei o quê. Novamente ela vem à tona e criou 3 filhotes modificados com genes de fósseis de lobos, né, chamado lobo terrível, né? Agora, é um exagero, pelo amor de Deus, né? A espécie foi uma ressurreição, foi uma desextinção. Não, não foi isso, né? Os lobos pré-históricos ou lobos terríveis, né? Que dominavam as planícies áridas das Américas, né? Os maiores que seus primos modernos, e por isso também chamados de lobos gigantes. Esses canídeos eram especialistas realmente em caçar a megafauna herbívora, inclusive entrando aqui os mamutes, as preguiças gigantes, cavalos selvagens, que já foi apresentado aqui, cavalos selvagens, tá? Bisões enormes, por exemplo. Mas há cerca de 10 mil anos, essa espécie foi extinta, né, provavelmente por fatores como competição, própria mudanças no clima, enfim, tá? Presença de humanos também que fizeram essas presas sumirem, né, deixando os carnívoros sem comida. E esses imponentes e poderosos predadores ficaram mais conhecidos recentemente, aparecerem na série Game of Thrones, né, como os pets da família Stark. A startup desenvolveu isso, né, com 3 indivíduos. Né? Então, 3 indivíduos. Deixa eu tirar aqui, eu já volto essa imagem aqui para vocês verem. Né? Esses 3 indivíduos estão aí, né, colocaram até o nome, né, muito bonitinho, muito fofinho, não sei o quê, né, da esquerda para a direita. O Rômulo, o Calesse e o Remus, né, da Colossal Bioscience. Ora, você vê um, um,
uma espécie, né, um organismo, para vocês entenderem, né, para eu explicar aqui da melhor maneira possível, né, com essas características, né, você olhar, né, você bater o olho ali, olha, né, realmente recriaram. Mas é o ditado, às vezes o que parece, não é. Né? A mesma coisa aqui, né, eu vou tapar até o nome, eu estou olhando aqui um objeto para fazer a comparação, eu vou tapar a marca, tá? Apesar que aqui tem até propaganda de negócio de app no controle, né? É a mesma coisa, né? Você vai ali no camelô ou numa loja, né, o genérico, olha, o meu controle original da minha televisão estragou, né? Eu vou comprar outro. Ah, é o mesmo controle. Não, não é. Né? Mais ou menos assim, né? Para todo mundo entender. Então, o que acontece? Né? Ah, distinguimos uma espécie. Né? Não. Tá? Não. É um lobo cinzento, na realidade. Tá? Deixa eu voltar a imagem aqui. Né? É um lobo cinzento. Né? Comparando aqui, ó, né, os filhotinhos e o grandão. Né? É um lobo cinzento com características de lobo terrível. É um híbrido. Ah, professor, tá de sacanagem, a gente caiu nisso. A empresa garante que é. Né? Sabe, eu acho que para bom entendedor minha palavra basta, vocês estão entendendo o que eu estou querendo falar aqui? Porque isso para mim está sendo uma grande jogada. É uma grande jogada, sabe? Não é um lobo terrível. Né? Então essa afirmação, né, o que acontece? Quando você extrai esse DNA de restos fossilizados, ele fica muito danificado, né, para ser confiável em termos de servir como modelo. Né? Então, quando você retira esse DNA antigo, né, eu não sei se vocês já fizeram esse experimento de extração de DNA do morango, né, isso dá para fazer dentro de sala de aula, não precisa de laboratório, de nada, basta força de vontade. Né? Mas quando você extrai esse DNA antigo, aqui mais uma vez uma comparação, né, óbvio que é uma coisa muito mais complexa, mas ele sai fragmentado. Né? É como se virasse milhares de caquinhos. Né? Então, para você reconstruir isso, seria preferível, olha, é preferível você reconstruir, né, espécies ameaçadas de extinção, que aí sim, aí você pode falar, olha, reconstruímos com exatidão. Pronto, é mais aceitável do que colocar, olha, desextinção. Né? E a mídia cai nisso. Eu fico abismado, e desculpe falar isso, mas sabe, eu não sei o que está acontecendo com o jornalismo. Né? O jornalismo acho que hoje está muito preso a cópias, a teleprompters e ler mensagens. Né? Porque quando a pessoa não sabe, põe um copo d'água na boca e engole para não falar M. Né? Você está quebrando conceitos. Né? É um lobo cinzento geneticamente modificado. Né? É a mesma coisa, a gente tem, nós temos, melhor dizendo, corrigindo aqui, mais de 14 genes neandertais. Né? Ah, então a gente é um homem de Neandertal. Pelo amor de Deus, é a mesma coisa. Vocês vão entender por que eu estou falando isso. Né? A gente não é chamado de Neandertal. Né? Outra coisa é a parte comportamental. Né? Milhares de anos aí. Né? Algumas dessas coisas são codificadas geneticamente, algumas delas são culturais. Né? Então a gente tem que ter cuidado com isso aí. Né? Então, como é que isso foi feito? Né? Como é que isso foi feito?
Ele é 100% idêntico? Não, já falei aqui que não. Tá? Esse processo resultou no nascimento de 3 indivíduos saudáveis. Vamos dar uma olhada aqui novamente, né? Os 3 irmãos. São 2 machos, né? Tem mais ou menos 6 meses de idade, e uma fêmea de 2. Né? Então, isso daí foi por causa da mitologia romana que deram os nomes deles aí. Mas, o que acontece? Né? Então, a ideia de reviver espécies extintas com base em DNA antigo não é uma coisa nova. Né? Ganhando força, essa empresa, então, é toda hora agora aparecendo. Né? O primeiro passo foi extrair justamente o DNA de uma espécie extinta. A segunda etapa foi sequenciar esse material. E a terceira foi comparar com o DNA do seu parente mais próximo ainda vivo. Então, por fim, o passo mais importante foi editar o material genético da espécie existente, para incluir os genes da espécie extinta. Um processo parecido com o da ovelha Dolly, né? Uma barriga de aluguel para gestar, dar luz ao organismo. Na prática, a coisa é mais complexa. Né? Primeiro, porque a gente tem as ferramentas para editar o DNA, como a técnica, né? CRISPR-Cas9, que inclusive rendeu em 2020 um prêmio Nobel, né? Para 2 cientistas que descobriram. Esse método é complexo e etc. Né? Esse método é justamente uma técnica, para vocês entenderem, consegue cortar trechos específicos do DNA. Né? Isso daqui. Né? E depois, com adições. Né? Edições e adições. Né? Que é basicamente isso que vocês estão vendo aí. Né? Enfim. Né? Mas muitas dessas edições no genoma é complicado. Quanto mais essas mudanças são feitas, maiores as chances de a gente ter um erro. Né? Então, esses processos muitas vezes têm falhas na hora de clonagem, etc. Enfim, então a equipe responsável extraiu o DNA bem preservado de 2 fósseis, um dente de 13 mil e um crânio de 72 mil. Acabei de falar, lembre-se vocês, né, que quando você faz isso, né, por exemplo, com essa técnica toda, né, eu não vou entrar aqui em detalhes, isso fica, né, como se fosse uma poeira. Né? Então, com esse material, você consegue reconstruir. Né? E muitas das vezes entra a história evolutiva? Entra. Agora, outros cientistas já estudaram isso, etc. Né? Mas a hipótese mais popular era que eles eram mais próximos dos chacais, inclusive. Esse lobo é terrível aí. E com base nas informações, os cientistas da Colossal, né, eles, não sou eu que estou afirmando, pegando os dados aqui da Colossal Bioscience, anunciaram que o lobo pré-histórico é de fato mais parecido com o lobo cinzento do que com os chacais, compartilhando 99,5% do DNA com seus primos. E nestes 0,5%, porém, há muitíssima coisa, incluindo os genes que fazem dos lobos terríveis 25% maiores, por exemplo, e com garras e dentes mais adaptados para caçar animais bem grandes. Então, gente, a Colossal pegou células dos lobos cinzentos modernos, começou a editá-las para incluir as características dos lobos terríveis. Ao todo, 15 edições foram feitas com base no DNA da espécie extinta e 14 genes responsáveis por características como tamanho, musculatura e formato das orelhas. Né? Outras 5 edições também foram feitas para deixar os lobos mais parecidos visualmente com lobos terríveis. Notaram? Para parecer, né, visualmente, a característica ali várias características fenotípicas que eu citei aqui, né, com o lobo terrível, incluindo a coloração branca do seu pelo, com a diferença que esses genes não foram emprestados dos lobos terríveis, são variantes que ainda existem em alguns canídeos. Isso porque as versões dos genes dos lobos gigantes
que são responsáveis por essa coloração podem causar defeitos congênitos nos lobos modernos, como cegueira ou surdez, né? Aí depois seguiu os processos de clonagem, material genético é transferido para óvulos vazios, são implantados em barrigas de aluguel, em cachorras fêmeas, para vocês entenderem. 3 filhotes saudáveis nasceram, como já coloquei aqui, né? Os cientistas dizem que são cerca de 20% maiores que os lobos cinzentos, mas o monitoramento do tamanho vai continuar. E vem a questão, a espécie foi desextinta? E agora? Né? Já respondi aqui no início que não, e vocês devem estar perguntando por quê. Agora vem o X da parada toda. Os bichinhos possuem 20 edições genéticas, em 14 genes distintos, sendo que 15 delas vêm diretamente da espécie extinta. Porém, o mamífero possui muitos milhares de genes. Essas todas são diferenças entre as duas espécies, né? Ou há mais distinções importantes, né? Não sabemos. Agora, pode ser até que outros genes e outras variações existam entre o DNA do lobo cinzento e o lobo terrível, além dessas 15. Só dá para saber tendo acesso ao sequenciamento completo do DNA do lobo extinto, algo que a Colossal não divulgou, né? E creio que não vai divulgar. Eles falaram que vão publicar e não sei o que, os artigos, né? Enfim. Sem essa confirmação, mais correto seria afirmar que esses animais são lobos cinzentos com edições genéticas para ter algumas características dos lobos terríveis. E mesmo que a gente considere lobo terrível autêntico, há um problema nessa jogada de marketing toda. Isso é uma jogada de marketing. Esta não foi a primeira espécie trazida de volta à extinção, né? A gente tem um bovídeo, né? Que é primo das cabras, né? Extinto oficialmente em 2000, a espécie voltou à vida em 2003, quando um clone da última espécie nasceu, mas com defeito fatal nos pulmões. Viveu só 10 minutos, né? Depois, vamos dizer, foi extinto pela segunda vez, né? Então, colocar, né, que essa espécie, né, do lobo terrível, né, foi justamente desextinto em laboratório e etc., né, a gente tem que tomar muito cuidado, né, porque é uma coisa assim muito perigosa, né? Muito perigosa. A Colossal criou apenas um lobo cinzento modificado que lembra a imagem idealizada de um lobo terrível, né? Não compra essa ideia, né? Por quê? Né? Porque venderam isso daí, não passa de um lobo branco e cinza, né? Então, tem alguns destaques aqui para finalizar. Eles não foram também criados em ambientes que reproduzam o comportamento ou a dieta dos lobos terríveis, o que isso compromete a transmissão de traços culturais e biológicos importantes da espécie original. Tem mais, os filhotes têm apenas 20 genes do lobo terrível, então tem um questionamento grave e sério para... Aliás, grave não, perdão, tem um questionamento extremamente chamativo, né, e pertinente, né, e ao mesmo tempo, aí sim, muito grave. Muito grave. Esse número é suficiente para considerar um animal ressuscitado? Lembra do exemplo do Neandertal, que eu acabei de citar? Pode ser que precisemos de cerca de 2.000 genes ou mais para chegar perto, né? O impacto real disso, genético, extremamente incerto, e eu não caio nessa. A própria Colossal Bioscience, né, reconheceu em entrevista ao Science Alert que não está criando um lobo terrível idêntico ao original. Ah, mas a mídia caiu nessa e republicou isso, né? E ressalto mais uma coisa.
seriam necessárias dezenas ou até milhares de alterações genéticas para recriar esse animal com precisão? Dizer que a gente tem um lobo terrível só porque ele é branco é ignorar tudo, mas tudo que sabemos sobre genética e evolução. Sem esse rigor científico, essa promessa, né, de desextinção acaba soando muito mais como um marketingzinho do que como ciência. Ok? Muito bonitinho, muito engraçado, né, isso tudo aí, né, e dinheiro, né, mas eu não caio nessa, né, com a liberdade aqui, né, eu biólogo, tem outros biólogos também não concordam com isso, e que é o correto, né? Não houve nenhuma desextinção, né? Nenhuma, assim como a parada lá do ratinho, também não, tá certo? Se você gosta desse conteúdo, não deixe de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, compartilhar bastante esse vídeo, deixa aquele like bacana, faça a sua colaboração, o QR Code está aqui, ó, aqui, né? Aqui, ó, né? Para você manter o canal vivo, tá ok? Um forte abraço, inscreva-se também no Alerta do Tempo, o melhor canal de previsão do tempo aqui do YouTube.